esse tipo de bate-papo aqui é muito importante por isso, né? Porque nós somos profissionais qualificados em imigração, a gente trabalha com isso. Então, hoje tem muito conteúdo na internet gratuito, né? Para que as pessoas possam se informar. Então, eu acho que o que mais falta não é essa questão do recurso financeiro, e, por favor, entendam que, obviamente, existem pessoas que têm recursos maiores que outros, porém, o mais importante é a informação, porque a falta de informação é que leva, na minha opinião, aos maiores erros, né? Então, assim, como você falou, tem pessoas que pagam sei lá quanto para imigrar de maneira ilegal, de maneira irregular, sendo que esse valor ele poderia ser investido numa assessoria, num advogado de imigração, né? Então, você evitaria problemas futuros. É óbvio que cada pessoa... É muito complicado a gente falar de pessoas, né? Porque, assim, cada um tem sua história, cada um tem sua vida. A gente entende que tem pessoas que imigram de maneira desesperada, certo? Eu quero sair de onde eu estou porque eu não tenho oportunidade, eu não tenho recursos. Porém, o mais importante é a questão da informação, na minha opinião. Falando da Itália, mais uma vez, alfinetando esse país, é exatamente isso, Karina. Os jovens, eu estava outro dia conversando com uma italiana de 21 anos, e aí ela falou, daqui a 2 anos eu vou sair porque para ter mais oportunidade e tudo mais. Eu olhei para ela e falei, cara, eu queria fazer um vídeo seu. A gente pode te gravar assim, você como italiana, nascida aqui de 21 anos de idade, dizendo que quer sair. E aí eles vêm falando um pouco dos ítalo-descendentes agora, que são imigrantes também, né? E aí, ao invés da Itália incentivar... E acolher. Ela vem e tolhe. E aí, o cara que quer morar na Itália de qualquer jeito, ele vai dar um outro jeito. Então, por que os governantes, né, os políticos, não pensam desse jeito? Eu deveria incentivar a vinda, né? E justamente a mão de obra. Eu estava mais cedo conversando com uma colega de profissão falando sobre isso. A gente tá falando exatamente isso. Eu tenho clientes na Irlanda que são ítalo-descendentes, têm o passaporte italiano, e muitos falam, cara, eu queria muito ir para a Itália, porque o tempo na Irlanda, aí tem várias coisas, né? O tempo na Irlanda não é dos melhores, né? Chove, frio. Então, a pessoa que já está com um recurso financeiro melhor, ela pensa, poxa, agora eu acho que eu quero buscar por um país que tenha sol, que tenha praia, enfim, né, tenha uma qualidade melhor de vida. Só que ele não vai para a Itália porque a Itália não incentiva. E, ao mesmo tempo, ela bloqueia a entrada de pessoas que seria legal, porque se eu sou descendente de um italiano, se eu tenho sangue italiano, eu deveria ter entrada aberta na Itália. É aquela história, né? O bolo está cada vez menor. Ao invés deles aumentarem o bolo, eles estão proibindo as pessoas de comer o bolo. Sabe? A imigração legal acaba sendo cortada. Então, assim, acaba não fazendo sentido. E o grande problema disso tudo, quando eu dificulto dessa forma, eu crio um mercado paralelo muito perigoso. Exato. Aí eu tenho os casamentos por conveniência. É isso. Aí eu tenho contratos de trabalho falso. Aí eu vendo um atestado de morada. Por quê? Porque a habitação aqui, uma pessoa, o salário mínimo são 870 euros e você não encontra um T0, um T1, que é um apartamento de um dormitório, um kitnet por menos de 1.000. Como é que a conta não fecha? Exato. Então, eu crio esse mercado paralelo que até para fazer um número da Segurança Social, que é um INSS... Você não consegue fazer porque o governo te dificulta, só que tem alguém lá dentro que faz e te cobra 300 euros. Então, eu crio esses mercados paralelos, né? Esse mercado obscuro e que acabam caindo as pessoas que imaginam que não podem entrar pela porta da frente. Posso só fazer uma pergunta? Porque nós estamos os três falando. E há outro mito, Emirados Árabes. Emirados Árabes é uma questão que todo mundo acha que é um mercado intocável, que eu nunca vou conseguir chegar lá. É esse gancho que eu queria pegar, Catarina. Essa situação toda que a gente está conversando aqui... Não abre acontece lá. Partiu Dubai. Partiu Dubai. Partiu Dubai. Era esse gancho que eu ia usar, porque Você não tem os mesmos problemas. toda a conjuntura que a gente está falando aqui abre o surgimento de um Emirados Árabes que hoje é o oposto do que a gente está falando aqui. É um lugar que quer receber... Que diz, venham. A diferença, né? Então, assim... Hoje eu tenho falado muito que o que existe no mundo... o mundo está se fechando? Não.
O que existe no mundo hoje é uma verdadeira disputa por, eu brinco com essa frase, por mentes brilhantes e bolsos brilhantes. Então, as pessoas que não começarem a olhar para o mundo árabe, né? Aí a gente fala de Arábia Saudita, tudo, mas Emirados Árabes principalmente, com mais carinho, né? E hoje a Paula pode falar melhor dos projetos que estão acontecendo lá, vai ficar um pouco para trás nessa questão imigratória, porque enquanto a gente vê cenários de aversão a alguns tipos de profissionais ou endurecimento da legislação, a gente vê, né, e a gente que trabalha muito com os Estados Unidos, né, e tá, para mim foi um susto quando eu peguei a minha residência nos Emirados Árabes em 3 dias. O visto é outro caminho. Eu acho que eu tenho esse áudio ainda, que eu vou ter que achar esse áudio que ele me mandou. Eu duvidando dela, falei, não, tem alguma coisa errada aí, Paula. Aí eu falei, não, Léo, é isso mesmo, é simples, a burocracia aqui praticamente não existe, você cumprindo as regras, você tira. Ele, Paulo, isso tá muito estranho, não sei o quê. Aí quando tirou, chegou, você tá vendo? A primeira coisa que eu fiz foi ir na companhia telefônica para testar se era verdadeiro mesmo aquele plástico. Ver se é verdade esse cartão aqui. Não, mas se eu posso fazer um comentário antes da Paula falar um pouquinho pra gente. Cara, o que eu sinto, né, Catarina, é uma leveza da Paula que a gente não tem. Não tem nenhuma, por zero. Todo dia é uma novidade dentro da Europa, até dos Estados Unidos também. Mas todo dia é uma coisa nova que a gente tem que se adaptar, tem que estudar um decreto, uma lei. E a Paula não tem, gente. A Paula é muito leve. E assim, apesar de leve, é um mundo que não para, que foi o que nós falamos. O mundo dos negócios em si, ele é muito mais expresso do que aqui. Sim. Porque aqui é um marasmo no ramo dos negócios e um estresse na burocracia. Porque a ordem foi invertida, lá Catarina. nós temos exatamente a mesma inversão. E vou lhe dizer, o mercado árabe e o mercado africano, o mercado árabe e o africano, para mim, sempre foram mercados que ninguém olha com bons olhos, mas é um mercado que eu amo e daqui para frente é com eles que eu quero trabalhar. Eles inverteram, né? E o pessoal lá, eles falam, os governantes lá falam muito isso, né? Que venham para cá e prosperem. Sim. Esqueçam a burocracia. Sim. Sabe? E eu acho que a ordem inverteu porque o legislador imigratório, quando ele criou a legislação imigratória, foi justamente isso. Venha para o meu país quem vai trazer benefício para o meu país. Exato. Então, as pessoas hoje estão invertendo a situação e os Emirados Árabes, por exemplo, estão aplicando isso na prática. Eles falam, a parte burocrática ela tem que ser um detalhe. Eu sempre falo isso para os meus clientes. O visto, o green card ou a cidadania, ela é 30% do processo de mudança de país. Porque isso tem que ser um detalhe. O principal é você se preocupar em ter um empreendimento de sucesso, arrumar um emprego bom para você, morar num lugar legal. Isso tinha que ser o detalhe. Exatamente. O nosso trabalho tinha que ser um detalhe, né? Mas sonho. Na maioria dos países virou o aspecto principal, né? E no Emirados é diferente, né, virou Paula? a dor de cabeça, né? Eu acho que tem duas coisas, né? Quando vocês estavam aí falando, né? Não, porque eles querem fechar isso, eles querem abrir aquilo. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que esses políticos não falam, vamos resolver essa situação? Vamos melhorar esses salários, vamos reter, vamos trazer investidores para cá, vamos incentivar para que empresas venham para cá. Isso está acontecendo aonde? Emirados. Não queria falar, mas Emirados. Mas olha só, eu lembro que quando eu passei uma temporada aqui em Portugal, uma pessoa falou assim pra mim, não, aqui, se você quer arranjar um trabalho melhorzinho, que te pague melhor, você tem que ir para uma empresa estrangeira que esteja aqui em Portugal. Se você vai para uma empresa portuguesa, esquece, porque a empresa estrangeira também vem para Portugal, porque já sabe que vai pagar salários menores, mas o salário dela não é tão menor quanto da própria empresa portuguesa. E lembrando que é só fazendo um adendo, Paula, aqui ninguém tá com dor de cotovelo, não. A Úrsula é italiana, advogada, eu italiano, a Paula é portuguesa, a Catarina a mesma coisa. Sim. Então a gente está falando de cadeira, né? Porque para não parecer que a gente está querendo criticar alguma situação. Pelo amor de Deus. Né? Não. Todo mundo aqui tem passaporte europeu, gente. Não, tá tudo certo. Então, eu acho que tem essa situação de que o político
ele não quer saber. Eu acho que, porque se quisesse, a gente sabe como que dá para organizar, e o Emirados Árabes é prova disso. Porque lá é muito assim, olha, isso não está funcionando, como vai fazer funcionar? Assim. Isso aqui, e aí sim essa história, né, da democracia. Gente, eu amo morar nos Emirados, não tem democracia nenhuma. Você está precisando de comida, o sheik vai no supermercado para ver qual que é o preço do ovo. Você tá vendo se uma rua não está funcionando, é liberado dinheiro para aquela construção acontecer. Então, todo mundo às vezes fala para mim assim, você vive numa bolha, você não vive numa democracia. Eu falo, graças a Deus, porque funciona. Porque simplesmente ele deixa o país arrumado, organizado, para que você cresça. E eu não pago imposto por isso. Agora, no Brasil, a gente paga 5 vezes, né, o imposto para a mesma coisa. Então, a lição que os Emirados vai deixar para o mundo, e vai ser muito rápido deles perceberem isso, porque eles estão trabalhando para isso, é planejamento, né? Então, os Emirados Árabes têm planejamento para 2030, tem planejamento para 2040, tem investimento. Continuidade, né? Exato. E Planejamento é uma palavra maravilhosa, né? Ai, Pois falta é. tanto por aqui. Eu quero ser uma velhinha nos Emirados. Então, hoje a gente escutou da boca do sheik, a gente escutou do Ministério do Trabalho. Nós queremos profissionais, e todos os tipos de profissionais. Então, hoje eles têm acordos com alguns países mais pobres, só que o que acontece? Como os Emirados está crescendo muito, esses países, né, Paquistão, Índia, enfim, todos esses países que eles têm acordos para serviços mais básicos, eles têm uma limitação de número de vistas. Sim. Então, assim, é uma quantidade de visto por ano. Quando eu estava falando com eles em abril, a gente está agora aqui em novembro, já tinham acabado os vistos, 2.500 vistos para os paquistaneses. A gente vai estar vendo que então, vai ser construído 2 cassinos, vai ser construído a Disney. Então, ou eles vão abrir para mais vistos para esses países, ou eles vão abrir para outras localidades e pagar um pouco mais também, porque aí tem a ver também se aquele país, né, com aquela pessoa vai conseguir também atender aquele requisito ou não. Então, e eles de braços abertos. Aí a gente estava falando com o sheik, e aí, como a gente, né, lidar nos Estados Unidos com profissionais que a gente chama acima da média, que é um termo americano, na verdade, que são profissionais que têm formação, mais 5 anos de experiência, ou curso técnico, mais 10 anos de experiência. Quando a gente conversou com o sheik, a gente falou dessa categoria de profissionais. E o sheik falou assim, não, eu quero, mais do que PhD, ele falou, eu quero os técnicos. Então, assim, para vocês verem que e sem burocracia, o custo de um visto nos Emirados Árabes é praticamente 10 vezes menos do que um visto para os Estados Unidos, né? Mas eu falo, né? A gente fala na Leão Group, quando um cliente chega, né? E até por isso que às vezes eu abordo vocês como parceiras, a gente pergunta para o cliente, né? Conta um pouquinho da sua história. O que você quer? Sim. Porque tem gente que ama os Estados Unidos e tem o sonho de ir para os Estados Unidos, e a gente tem que fazer o esforço para o cliente realizar aquilo da melhor maneira possível. Exato. Mas tem gente que fala, né? Eu mesma tenho uma sobrinha que ela mora na Holanda, eu sempre incentivei ela a ir para os Estados Unidos, porque eu acho que ela tem um currículo excelente, e ela fala, Paula, minha pegada é a Europa. Paula, mais do que isso, eu acho que existe hoje uma nova tendência, que é a globalização da presença humana. As pessoas hoje, elas não precisam, eu quero a Itália, eu quero Portugal, eu quero os Emirados, eu quero os Estados Unidos. Hoje, o mundo caminha para que você seja global realmente. Para que você tenha uma empresa nos Estados Unidos, eu gosto do estilo de vida na Toscana. Você more na Toscana, você faça negócios nos Emirados Árabes, com a China, pague seus impostos onde é mais vantajoso para você. Ou não pague. Ou não pague. Então, assim, eu acho que né, tudo que a gente está falando aqui, nenhum lugar é só coisa boa e nenhum lugar é só coisa ruim. O que eu acho que tem que ficar dessa nossa conversa aqui é que hoje é perfeitamente possível você ser legal em diversas partes do mundo. E eu acho que aí eu abriria não sei como é que está o nosso tempo, mas talvez uma última pergunta do quanto é importante você ter assessoria de profissionais como a gente, para que você tenha essa possibilidade de estar legal em diversos locais, inclusive ao mesmo tempo. Sim. Né? E acho que todo mundo aqui fala de cadeira também, né? A gente tem a possibilidade de atuar em diversos locais. O quanto que é importante
hoje você tem um passaporte europeu, Exatamente. você tem uma residência nos Emirados, você tem um visto de trabalho nos Estados Unidos, ainda que não seja o Green Card. Eu queria a visão de vocês, na prática de vocês, o quanto que o passaporte europeu também beneficia, né, as pessoas ao redor do mundo, o quanto que um Emirates ID, uma residência nos Emirados, também faz com que as pessoas criem novos horizontes para a vida delas. Começou eu? Olha, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a cidadania italiana, porque, voltando um pouquinho na falta de informação, e aí fazendo o link da importância do passaporte italiano. Quando eu saí do Brasil, há 10 anos atrás, eu já tinha o passaporte e eu fui para os Estados Unidos porque eu tinha o sonho americano, né, que muita gente tem. E eu não sabia o que eu tinha na minha mão. E fui para os Estados Unidos. Eu não sabia. Então, por isso que eu acho que quando a gente fala de missão, né, é justamente de passar essa informação para que as pessoas não... Encurtar o caminho. Exato, encurtar. Vamos encurtar o caminho? Eu não. Eu fui para os Estados Unidos com o passaporte italiano e percebi que lá não... Enfim, eu não tinha condição financeira de pagar um advogado de imigração, de me regularizar, e descobri a Irlanda. E por isso eu vim para a Europa já com o passaporte. Então, a diferença, né? Eu cheguei nos Estados Unidos, eu não podia trabalhar, eu tinha que aplicar para um visto. Obviamente, a entrada nos Estados Unidos, você tendo um passaporte italiano, não se compara com o passaporte brasileiro, né? Até para quem quer investir, até para férias, você nem precisa fazer, né, a entrevista lá na embaixada, enfim, com certeza é diferente. Porém, quando você vem para a Europa com o passaporte italiano, e você falou de diversos lugares, a gente está falando de um continente, né? Eu não estou falando da Itália, estou falando de diversos países. E aí, o passaporte italiano, o passaporte europeu, ele te abre portas, né, no sentido geral. E não só para você, para sua família também. E né? são países muito diversos entre si, né? Completamente. A Europa é completamente se você não diferente. tem um perfil para um país, você pega o carro em 50 minutos, você está em outra avião cultura em 2 totalmente. horas. Exato. Amanhã a gente está indo para a Suíça, outra coisa, diferente. Então, assim, o passaporte italiano, a cidadania italiana, né, com certeza é uma chave, né, que vira e que te traz muitas oportunidades. Agora, é importante fazer o caminho correto. Exatamente. E não só para a Europa, né? A Austrália, eu tenho ex-clientes que estão na Austrália agora com Work Holiday Visa. Então, é esse tipo de incentivo que eu gostaria que tivesse na Itália. Mas o passaporte italiano, maravilhoso. Se você E pouca gente, antes da Catarina fazer o adendo dela, é importante a gente falar, muitos brasileiros não percebem isso. O brasileiro, por herança, é um dos povos do mundo com maior possibilidade de imigrar. Tanto porque português quanto... A nossa miscigenação, Sim. ela não existe em lugar nenhum do mundo. O Brasil foi um dos países que mais recebeu imigrantes no mundo. Espanhóis também, sim. Então, eu não tenho muito dado específico em relação a isso, mas isso é fato. Hoje, os brasileiros... Por isso que a questão da informação que a Úrsula falou. Tem muita gente ainda no Brasil que não faz a menor ideia que pode ter um passaporte italiano, pode ter um passaporte português. E é importante esse nosso trabalho também de conscientização de que as pessoas precisam buscar isso para a vida delas. Na minha própria família mesmo, né? Hoje eu tenho passaporte italiano, mas isso foi empurrado com a barriga por muito tempo. Depois a gente faz, não sei se... Aí sempre tem aquela história, né, Úrsula? Não, mas... O bisavô, ninguém sabe onde ele morava. É difícil. Como é que eu vou começar? Então, eu acho que o conselho que a gente tem que deixar é busquem isso. Isso é um legado que vocês deixam. Não, é um direito, eu não né? penso em sair do Brasil. Mas vocês não fazem noção do legado que vocês podem deixar para o seu filho, para o seu neto. Exato. Né? Vou deixar a Catarina falar mais um pouquinho, mas a minha visão é justamente essa, assim. Não abram mão da possibilidade de você ter uma segunda cidadania, de você ter a possibilidade de investir nos Emirados Árabes com condições diferenciadas como um residente. É completamente diferente a vida de uma pessoa que tem um passaporte europeu aqui do que quem não tem, né, Catarina? Exatamente.